Ah, entendi. É, já tá passando até, inclusive. Já dei, aham. Valeu, velho. Até mais. Fala, moçada, tudo bem? Eu não tenho muita experiência aqui, então se me avisem se vocês estiverem conseguindo enxergar tranquilo, se tiver tudo certinho. Esperar mais um pouquinho aqui o resto das pessoas chegarem e a gente começa. Tá de boa? Estão conseguindo ouvir bem, cara? Esse microfone tava dando um pouquinho de problema depois, mas eu acho que agora tá mais tranquilo. Maravilha, pessoal. Vamos só esperar chegar até as 8 ali pra gente marcar o horário certinho com todo mundo. E aí, tudo bem? Estão empolgados, cara? Estão com bastante ideias? Maravilha, maravilha. Deixa eu ver aqui se eu preciso postar mais alguma coisa lá. Postar no grupo lá que vai começar também. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Bom, pessoal, acho que a gente já está mais ou menos pronto para começar aqui. Eu vou só esperar mais um minutinho. Todo o conteúdo vai ser gravado, tudo isso aqui vai ser possível acessar depois, então não esquentem a cabeça com isso. Vão poder revisar tudo isso. Tudo isso aqui vai estar disponível para vocês depois, então não esquentem a cabeça com isso em se perder algum ponto, se precisar. Eu vou tentar fazer isso aqui não ser muito longo, porque senão fica muito cansativo para vocês assistirem. Essa nossa primeira aula, eu vou falar muito pouco especificamente, vai muito pouco botar a mão na massa. Eu quero dar uma introdução para vocês para uma série de coisas, métodos, programas, softwares que eu utilizo, porque eu quero que vocês entendam isso bem legal. Eu acho que isso é muito importante. Então, bom, eu vou começar aqui abrindo aqui um projetinho. Esse aqui é o projeto que eu estou trabalhando. Ele ainda não está concluído, como o Luciano explicou, a gente está dando esse primeiro mês para as pessoas que ainda querem fazer o curso de introdução ao Unity, as pessoas que querem dar uma pegada se estão um pouco longe, para elas conseguirem ver tudo isso certinho. A gente decidiu dar esse primeiro mês para as pessoas poderem alcançar e elas não ficarem um mês para trás. Então, por isso que vocês ainda não têm acesso às aulas novas. Por mais que eu já tenha gravado várias delas, por isso que o acesso a elas ainda não está aberto. Avisem aí, pessoal, se eu estou falando muito rápido, se está tudo bem. Acho que está tudo tranquilo, né? Opa! Eu instalei o Unity 5.2 essa manhã, e agora ele vem integrado com o ReSharper direto, né? O Visual Studio direto. Então, ainda está dando alguns probleminhas aqui para mim. Mas tudo bem. Opa, para de abrir esse projeto, cara. Deixa eu limpar essa base aqui. Agora vai. O curso do Unity 5 básico é o suficiente para começar? Se não me engano, ele tem um curso do Unity 4, até o curso que tem atualmente
do portal, ele não é de Unity 5, mas sim, a partir do momento que você tiver uma introdução ao Unity, todas as novas versões de Unity, o core vai ser o mesmo, vai mudar somente alguns frameworks, algumas coisas. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui, eu preciso que vocês me digam se vocês estão conseguindo ver bem o que está. E aí, pessoal? Pera aí. Estão me ouvindo? Voltou? Alô? Estão conseguindo ouvir? Alô, alô? Alô, alô, alô? Aí, desculpa, pessoal, acabou a pilha do meu fone aqui. É, Tá, então vamos lá. Beleza, já voltou, tá tranquilo. Então, novamente, o que que eu queria explicar sobre o projeto, pessoal? Eu vejo que tem muita gente preocupada sobre, que projeto que a gente vai fazer, o que que vai acontecer com esse projeto, que vocês não devem se pesar somente nesse projeto. Esse projeto, o que que eu quero que vocês saiam dele entendendo? Eu quero que vocês façam porque vocês vão ter uma base de como fazer qualquer projeto. A programação, depois que você entender como você vai conceitualizar, como que você pensa orientado a objetos, fazendo isso focado dentro do Unity, como você trabalha com o Unity, qualquer projeto que você for pegar para fazer vai partir do mesmo princípio. Deixa eu ver aqui, não está dando para ler? O vídeo está dando uma qualidade bem ruim, não está dando para ler direito. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui, pessoal. Bom, deixa eu colocar aqui. Se eu consigo. Pessoal, eu criei uma enquetezinha rapidinha só para eu poder ver se tá ruim para todo mundo, se tá bom, como é que tá, pessoal? Se todo mundo puder responder ele, só para eu ver se eu preciso fazer alguma coisa. Posso aumentar mais um pouco aqui. Tá melhor? Melhorou? Talvez seja algum problema de conexão com algumas pessoas, porque tá bom para por ele estar borrado, eu acredito que seja a conexão da pessoa, porque se tá bom para algumas, teria que estar bom para todas. Então, provavelmente está o problema na sua própria conexão. Bom, pessoal, vamos em frente. De toda forma, esse vídeo vai estar disponível depois, então vocês vão poder acessar isso aqui, vocês vão poder ver em alta qualidade, está gravando em 1080p, então não esquenta muito a cabeça com isso. Vou fechar o Solution Explorer aqui para dar mais um espacinho. Tem o máximo de espaço. Mas tudo bem.
Primeira coisa que eu queria falar para vocês, para quem trabalha no Windows, com certeza, baixem o Visual Studio Community. Ele é muito melhor do que o MonoDevelop, ele tem muitas outras coisas, é muito mais fácil de trabalhar com eles, e eu trabalho com outro plugin além do próprio Visual Studio, que é um plugin chamado ReSharper. Eu não sei se todos vocês conhecem ele. Ele é um plugin que ele não é muito barato, porém ele permite você baixar o trial de 30 dias, e hoje em dia eu não consigo mais viver sem ele. Eu sei que tem várias pessoas que falaram que não dava para ver todos os atalhos que eu estava apertando no primeiro vídeo que eu fiz. Porém, isso é uma coisa muito de cada um de vocês. Por exemplo, no MonoDevelop, ou até você pode configurar um atalho, por exemplo, como esse meu do ReSharper, que é Ctrl+Shift+T, para eu abrir qualquer outra classe. Então, isso aqui é a soma do ReSharper e do Visual Studio. No Unity 5.2, teoricamente, o Visual Studio se tornou a ferramenta de programação padrão dentro do Unity, dentro do Windows. Porém, no Mac, o Visual Studio continua existindo ainda. É muito uma questão de preferência, porque quem já trabalhou com Visual Studio antes sabe o quão melhor ele é para uma porrada de coisas. A gente vai ver muito disso daqui para frente, mas assim, no Mac, infelizmente, está saindo um port do Visual Code, que é uma versãozinha menor do Visual Studio, mas ainda está longe de ser algo realmente estável e que eu consideraria boa a troca. Mas é muito de cada um. Então, se você estiver trabalhando com o MonoDevelop, se você estiver trabalhando com um cara que acabou de falar aqui, o Sublime, é uma opção pessoal de cada um, pessoal. Mas não se apeguem muito nos atalhos que eu uso. Você precisa conhecer muito a ferramenta que você está trabalhando para programar. Eu nem tenho como explicar de todas. Mas depois eu passo o link certinho aqui para vocês baixarem. Então, uma outra coisa que eu vi que eu queria falar para vocês muito eu sei que muitos de vocês talvez já programem há bom tempo, muitos de vocês tenham um conhecimento maior até em programação, mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês, porque eu vejo muito tutorial no YouTube brasileiro, não programe nada em português. Nenhum nome de variável, nenhum nome de método, nenhum nome de nada. Se você não souber, vai no Google Translate, traduz o que você está tentando fazer e tenta colocar em inglês. Por que disso? Porque, primeiro, para o seu código ser globalizado, você vai poder compartilhar isso com qualquer pessoa. Segundo, como a gente está falando em montar um portfólio para entrar na indústria, ou você criar algo bacana que você possa mostrar depois ou reutilizar depois, as pessoas que vão ver seu código, elas vão esperar que ele seja em inglês, elas querem entender baseado em inglês. Então até chineses, eles trabalham com inglês, eu já trabalhei com alguns chineses, você pode comentar tudo em português, não tem problema você inserir comentários no seu código em português, mas nunca nome de variável em inglês, nem nome de método. Um outro ponto aqui que eu queria falar, na verdade eu separei aqui um documentinho para a gente conversar, que foi algumas diretrizes que eu acho que a gente deve seguir. Na verdade, assim, todo Code Guidelines, ele é básico por pessoa, por equipe, por projeto. Então, esse Code Guideline que eu criei aqui, ele é baseado na minha experiência e de todas as empresas que eu já trabalhei na minha vida. Então, por isso que eu vou tentar passar ele para vocês, porque seria muito legal se todos conseguissem sair daqui. Se você discorda de 1, 2 pontos, não tem problema. Mas assim, o que eu digo é, quando uma empresa olha para o teu código, ela vai esperar muito de tudo que está aqui. Porque o que toda empresa quer? Qual que é o sonho de toda empresa? Que olhando para o código que alguém fez, você não saiba quem é o dono. Porque todos programam de uma maneira muito parecida. Então, você seguir um Code Guideline e tentar seguir uma maneira lógica para todo mundo que está trabalhando com você naquele projeto é muito importante. Vou passar por cada um desses pontos aqui só para explicar um pouquinho melhor, mas
Utilizar sempre o inglês, eu já falei. Se eu estiver falando alguma coisa muito rápido, vocês quiserem que eu repita, só falar ali. Variáveis públicas são 99% das vezes elas são inúteis. Se você precisa acessar ela, você vai usar um get. Eu mostro isso aqui um pouquinho aqui embaixo. Eu tenho uma variável pública, privada. E se eu preciso acessar ela de uma outra classe, eu utilizo um get da mesma. Avisem se estiver tudo tranquilo aí, pessoal. Isso aqui é uma regra que muitas empresas assumiram depois que saiu o Doom 3, porque no Doom 3 eles tinham alguns guidelinezinhos que vieram a público que meio que se tornou bem padrão. Então, um método deve fazer uma coisa e somente uma coisa. Por quê? Eu já vi vários métodos que o boneco tá verificando se ele pula, se ele corre, se ele atira, tudo dentro do mesmo update. Isso é muito ruim. Então, sempre tentar trabalhar com uma coisa dentro de um método, certo? Todo método variável deve possuir um nome claro para que ela serve. Sério, isso aqui é muito inútil. Private int i, private int c, private int test. Isso aqui não se deve fazer. Você precisa ter um nome claro para que serve essa sua variável. Senão ninguém que vai ler esse código vai entender isso depois. Cadê onde eu estava? Nenhum nome de variável deve passar de 4 palavras. Existem exceções. Mas, por exemplo, você não deve fazer uma variável chamada private int current player Brazilian health after death. Isso aqui é muito confuso. Então, sempre tentar manter em 4 palavras. Se você está tentando fazer algo tão complexo assim, talvez seja mais interessante fazer isso em um método do que colocar isso em uma variável. Então, mais uma diquinha aqui. Nunca utilizar for each, sempre utilizar, principalmente em listas, mas no geral, for each ele é ruim para performance. Então, sempre tentar evitar. Aqui embaixo eu mostro, por exemplo, para mim é muito prático fazer um for each aqui, porque ele faz automaticamente sozinho para mim. Então, mas evite isso aqui, sempre que possível. Se você tem um for muito complexo, por exemplo, eu vou criar uma lista aqui, lista de GameObject, vou colocar aqui só, mas eu não vou nem fazer nada aqui, de 1000 objetos. Quando você fizer um for each nisso aqui, ele vai, toda vez que ele for passar no for, pelo menos no mono atual do Unity, ele vai contabilizar os 1000 de novo e dar um get next. Na verdade, isso aqui tem um peso muito grande para programação. Enquanto se você fizer isso aqui, vou colocar aqui, vou remover, vou colocar aqui ponto count, vai ser um pouco mais leve. Como esse objeto tem 1000, o certo mesmo seria você fazer aqui um length. Porra. Meu Deus, tá difícil. E criar essa variável do tamanho e só utilizar assim. Com isso aqui, você vai garantir que ele só contou o objeto uma vez. Sempre, assim, se você estiver trabalhando com um array normal, assim, o for each não impacta tanto em performance. Ele não tem nada muito complexo. Na verdade, isso aqui é até um pouco de premature optimization, que é você estar se preocupando demais com otimização antes da hora. Mas, isso aqui, entre utilizar o for do for each, com certeza é muito útil. Tá, Felipe, posso ir um pouco mais devagar? Posso sim, Felipe, desculpa, cara. Mas tudo bem. Isso é somente sobre os for eachs. Passando para o próximo pontinho que eu anotei aqui. Evite utilizar
o update para tudo. Na verdade, até uma antes dessa, eu queria colocar isso aqui. Aqui para baixo, mas tudo bem, eu já vou mostrar aqui. Cadê? Por exemplo, quando você cria um novo script em C Sharp do Unity, você vai ver que normalmente o próprio projeto do Unity vai vir assim, void update. Isso aqui não é bom para um projeto muito grande, onde você está tentando manter uma organização. Então, tente manter, sempre coloque um private se você não vai utilizar, coloque um protected se você for sobrescrever isso aqui depois. Não deixe ele simplesmente assim. Tente manter seu código mais padronizado possível. Então, sempre tentar fazer esse tipo de coisa. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazerem é, por exemplo, você tá pegando o player. Então, aqui no teu void, eu vou criar uma classezinha player aqui fora, só para ele não dar nenhum erro de... Então, eu vejo muitas pessoas fazendo isso aqui dentro, igual player vai ser igual a GameObject.getComponent, player, dentro do update. Sempre que você precisar pegar uma variável sua, que você vai utilizar ela mais de uma vez, crie isso aqui como uma referência da sua classe. Por exemplo, você vai chegar aqui e vai colocar com o seu private player e você pode trabalhar com isso aqui de duas maneiras. Se, por exemplo, você não tem certeza de quando esse objeto vai ser instanciado e você quer que no update ele pegue. Então, if player for igual a null, se ele ainda não tiver setado nada, aí sim ele vai buscar essa referência do player. Mas isso aqui só vai acontecer uma vez ou enquanto ele for nulo. O ideal seria você colocar esse player aqui como um serializable field, ou seja, você quer que isso aqui apareça no editor e aqui dentro do próprio Unity colocar ele via inspector no objeto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O pessoal tá falando que tá ruim ainda. Pessoal, não sei mais muito mais o que fazer para melhorar. O pessoal tá falando que se abrir direto no YouTube tá ficando em HD. Talvez essa seja uma boa dica para quem tiver com problemas aí para visualizar corretamente. Vamos lá. Vamos ver o que mais aqui. Eu vou apagar isso daqui. Apagar isso daqui. Eu não quero deixar, eu vou compartilhar isso aqui com vocês depois. Só para vocês terem isso aqui. Beleza, evite utilizar o update para tudo, como eu falei. Você quer verificar se está sendo pressionado o botão esquerdo, se está sendo pressionado o botão direito, se o cara está apertando o espaço para pular, se o cara está apertando o shift para correr. Então, ao invés de colocar tudo isso dentro de uma função, update, if input.get get. Nossa, eu não sei porquê, mas esse. Deixa eu fazer o seguinte aqui que vai ficar melhor pra gente, pessoal. Aqui um scriptzinho solto aqui fora. Opa! Eu vou poder mostrar isso mais corretamente. Code Guide. Oh, caramba! A nova integração aqui do Unity não está funcionando muito bem ainda. Aqui. Lá. Tem que tirar o Unity VS daqui, senão ele vai dar problema. Vamos lá de novo. Ele continua abrindo no Develop. Vocês querem ver Mono Develop, pessoal? É isso que está acontecendo? Deixa eu ver aqui no Preference, External Tools, Studio 2015. Oh, caramba. Já sei.
Reloaded. Não precisa salvar o gameplay. Dá um reload novamente. Deixa eu copiar esse cara aqui. A cá que vai ser melhor. Tô até com um erro aqui que eu não estava nem vendo. Então, pessoal, o que eu vejo, igual eu estava falando ali, sobre vocês fazerem tudo aqui. Vamos supor que você quisesse olhar se o cara está pressionando espaço para pular e se o cara está pressionando as setas para movimentar. O que eu considero o correto e seguindo essas diretrizes que a gente falou ali, seria o correto. Então, você colocaria aqui um check, jump. Ó, essa parte aqui que eu acho que o pessoal acha meio confuso. Isso aqui é coisa do ReSharper. Eu estou criando um método automaticamente pelo ReSharper. Mas se eu quisesse vir aqui e colocar um private void check jump, não tem diferença nenhuma. Mas aqui, se você fosse fazer para o check jump, if input.get key space, keycode space. Então, se ele estivesse pressionando o espaço, ele estaria efetivamente pulando. Então, vou só colocar aqui um debug.log, .jump, e a gente criaria um check movimento. Então, bom, vou colocar aqui qualquer coisa, mas vocês entenderam, acho que do que eu estou querendo dizer. Normalmente, o que aconteceria é que você veria isso aqui tudo dentro de um update aqui. Isso aqui é ruim para você se organizar, é ruim para você manter as coisas organizadas. Então, sempre que você puder, siga aquela regra que cada método deve fazer uma coisa e somente uma coisa. Obviamente que se tiverem mais coisas relacionadas com o pulo aqui, você vai fazer diferente, você vai modificar, vai colocar alguma coisa. Mas vamos pensar que assim, tudo que for baseado em checagem de movimento vai acontecer aqui dentro. Tudo que for baseado em checagem do pulo vai acontecer nesse outro método aqui. Vamos lá. Próxima coisa. Utilize Private Protected, igual eu falei para vocês da questão ali do update do próprio Unity. Até o Visual Studio, se você for ver, ele reclama, ele fala que esse método, vocês conseguem ver que ele tem uma corzinha um pouco diferente desses daqui? O pessoal tá comentando, não seria legal fazer uma classe? Na real, disso aqui tudo a gente vai fazer depois. Aqui eu só tô, realmente, como foi falado ali, eu só tô passando boas práticas de programação. Mas com certeza, se você tivesse numa classe de player, por exemplo, você teria que splitar o controlador do... Eu vou mostrar isso para vocês aqui do projetinho. Já mostro isso para vocês um pouquinho mais na prática. Private e Protector é o mesmo sentido que o Java. O Protector é quando você quer dar um overwrite nela em classes que usam ela como base. E o Privator, ela só é acessível na classe atual. É exatamente o mesmo coisa. Outra coisa, bom, tente fazer o seu código mais reutilizável possível. Se você for fazer uma classe que cuida do movimento de um objeto, certo? E o teu player se mexe, você vai ter um robô que se mexe e os inimigos se mexem. Tente fazer as três utilizarem a mesma classe sempre. É muito importante que o teu código seja reutilizável. Quanto mais você reutilizar seu código, menos trabalho você vai ter. Então é muito importante vocês, tudo que vocês forem pensar, quando forem fazer, pensem, mas isso aqui talvez eu utilize em outro lugar. Será que é legal eu expor essas variáveis para eu poder configurar diretamente do inspector? Será que é legal eu fazer um enum aqui para o cara selecionar alguma outra coisa? Então é muito importante sempre manter isso em mente. Um outro ponto, nunca utilize nada hard-coded. Eu vejo isso aqui acontecendo demais.
o cara tem um transform aqui, por exemplo, vou criar um novo método aqui, ó, check boundaries. Então, o cara está tentando verificar se esse player ele está dentro de uma posição X e Y. Então, eu vou só criar um transform aqui. Transform. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não foquem nisso. Mas eu vejo isso aqui acontecendo bastante. If my transform.position.x for maior que 0.0276f. Isso aqui é horrível para você manter esse código. Você não pode colocar esse tipo de coisa, porque, primeiro, existiriam maneiras melhores de fazer isso, seja detectando por boundaries mesmo, detectando por colliders, mas, assim, existem casos que realmente você vai ter que setar a posição do teu objeto assim. Por exemplo, se o teu player ele spawna numa posição específica do mapa, que é a posição... Aqui, ó. Quando você for spawnar o teu player, você vai colocar myTransform.position igual a new vector 3 1.5, 0.5, 0.5f, 100.100f. Vamos supor que você tivesse essa posição aqui. O que é o correto se fazer quanto a isso? Isso aqui é uma coisa que não vai mudar, você está seguro que isso você vai manter dessa maneira? Você vai simplesmente criar uma variável para isso. Você vai colocar lá em cima, private vector 3 ao position é igual a essa variável. E se isso aqui não muda, você pode colocar um read only, porque nunca vai mudar, isso aqui vai ser sempre assim. Você pode colocá-la como uma constante, você pode colocar... existem várias maneiras de você setar que isso aqui é algo que não vai mudar, mas é muito importante que você não deixe isso aqui solto no código. Isso aqui é horrível para você fazer uma manutenção do teu código, para você tentar debugar alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, vou colocar que é o... Utilizando o ReSharper de novo aqui, Opa! Ó, isso é mais uma coisinha do ReSharper, mas eu quero introduzir um field que vai ser o max left. Você vai ver que ele já vai criar lá em cima para mim aqui meu max left. Mas é muito importante, não coloquem nada hard-coded. Até mesmo o texto aqui, você pode ver que eu coloquei alguns debugs assim, mas, por exemplo, se você tivesse um método aqui que é para, sei lá, dar a missão de game over e quantos pontos o cara fez. Então, check, os metrozinhos aqui. Eu estou tentando seguir bem o que eu falei já para não entrar um pouco em discordância, mas entendam que isso aqui eu só estou mostrando boas práticas. Vou criar aqui um método e int point igual a e esses pontos aqui você colocaria obviamente você não colocaria um debug log, você criaria isso num texto, né? Mas tentem não colocar isso aqui. Pontuação final foi de 1, 2, 3 points. Por quê? Porque eventualmente você talvez pense em localizar esse jogo para outras línguas, você pense em colocar isso aqui, ou alguém está retrabalhando nessas suas frases e tentando fazer isso de uma maneira um pouco melhor. Então, novamente, não crie isso dessa maneira. Vai lá, crie um field, eu vou colocar isso aqui como uma constante, você vai ver que ele vai estar lá em cima. Eu vou utilizar o string format para ele já ficar aqui, caso eu queira mudar isso aqui depois. Então, ao invés de eu utilizar assim, vou colocar aqui um string.format, passando os teus points. Isso aqui vai funcionar da mesma maneira, mas sempre pensando em manutenção do teu código. Isso tem que ser coisa que vocês têm que manter na mente desde o começo. Como vocês vão dar a manutenção desse código de vocês. Vou apagar essas duas variáveis e esses outros métodos que eu criei aqui, só para não dar um pouquinho mais de confusão. Deixa eu ver onde é que eu estava. Variáveis hard-coded. Não comente coisas demais. Se vocês forem ver essa minha classe aqui, ela tá uma bagunça de comments que eu coloquei. Então, por exemplo, você tem uma variável
int chamado health, você não precisa comentar falando ela health. Né? Eu acho que o nome tá muito claro que ela é health. Então, quando você comita coisas demais, você acaba sujando muito o código. Então, é muito importante, assim, eu até coloquei aqui embaixo, comente o que precisa de explicação, o que você acha que não ficou tão claro via código. E se você está tendo que explicar demais, é porque provavelmente esse método está ruim, está muito complexo, tem muita coisa. Existem até alguns plugins para o Visual Studio que eles comentam a complexidade de cada método que você está fazendo, que é justamente para você tentar manter eles num nível sadio, não ter aqueles métodos com 100 linhas de código. Não coloque muito espaços no seu projeto. Isso é uma coisa, principalmente quando você for trabalhar com pull request, com coisa assim, fica horrível de ler. Então, você tem uma variável aqui, você dá muito de espaço até a próxima coisa. Então, tente manter no máximo 2 espaços, são mais do que necessários. Pessoal, eu vou só terminar essa listinha aqui, eu já abro para responder mais algumas perguntinhas, tá? Utilizar o string.format que eu coloquei ali já, ele é melhor de performance, ele não faz tanta alocação de texto. E não, esse aqui é um último que eu gosto, mas novamente, isso aqui é um code guideline, não precisa seguir 100%, mas eu não gosto, por exemplo, você tem uma variável assim, você coloca isso, assim, eu acho que suja um pouquinho o código, então, acho que se só tem uma linha de código, você pode manter ela direto, assim, você não precisa colocar os brackets. Acho que daqui, pessoal, bom, o Serializable Field eu já tinha falado antes, mas é muito importante isso, não usem variáveis públicas, é uma coisa de preguiçoso. Precisa expor isso aqui no inspector, utilize o Serializable Field, utilize nomes de variáveis curtos. Eu gosto de usar camel case para variáveis privadas. Então, primeira letra minúscula, segunda letra maiúscula. A primeira letra da primeira palavra começa com minúscula, a segunda para frente é maiúscula, sem espaço. Variáveis públicas, elas têm começam com camel case alto e alto, ou seja, toda palavra começa em maiúscula. Isso aqui é o caso específico que eu te falei, eu tenho uma variável de points gathered, mas eu quero que ela seja acessada por outro script, porém ela não pode ela não pode ser modificada. Se você precisa que isso aqui seja modificável, é só colocar um set aqui, mesma coisa, points gathered. Então você pode fazer isso. Normalmente quando você precisa modificar uma variável de uma outra classe, provavelmente você vai fazer mais coisa com isso, então eu aconselho normalmente você fazer um método para isso, ao invés de utilizar o set. Eu uso muito pouco set, mas obviamente existem casos onde é muito claro por que eles existem. Bom, acho que desse documentinho aqui, verificação de if, eu não gosto de verificar diretamente de true ou false assim. Eu prefiro muito melhor, muito mais fácil uma bool ser verificada simplesmente por bool ou inversa bool. Então, mas isso aqui, novamente, é uma questão. O que eu gostaria depois que a gente terminar esse nosso primeiro projeto, quando vocês começarem a fazerem os projetinhos de vocês, eu gostaria muito que quando você compartilhasse um código, ou quando você pegasse um outro programador de uma outra equipe que ficou livre para poder ajudar você no seu projeto, se todo mundo seguir isso aqui, a gente vai muito claramente entender o código de todo mundo. Então, por isso é muito importante a gente setar um guideline que a gente tente seguir de uma maneira muito simples. Pessoal, vou abrir agora um pouquinho para dúvidas aqui, para eu ver se está claro para todo mundo. Então, se alguém tiver alguma dúvida específica sobre isso, eu vou tentar pegar algumas delas aqui já para ir respondendo, mas fiquem à vontade para ir falando aí, pessoal. Como que faz a documentação de uma classe método em C#? Existe várias ferramentinhas que geram documentação baseado nisso. Então, se você for ver, acho que nesse aqui não tem, mas eu tenho bastante costume de colocar a tag author aqui, para você justamente, quando for gerar, você saber quem que fez
essa classe, se tiver qualquer dúvida, fala com ele, mas existe uma série de ferramentas tools que podem fazer isso para você. A ferramenta que você aconselha para documentação do código, ferramenta para documentação, não tenho certeza se eu entendi o que você quer, assim. Se puder reformular um pouquinho. Existe como fazer, Aislan, desculpa se eu pronunciei correto, o Unity até lançou uma ferramenta para isso. Eu nunca trabalhei muito a fundo sobre isso, mas eu vou tentar mostrar um pouco disso durante o projeto para vocês verem melhor. Beleza, eu vou pegar aqui, ó. String.format eu não conhecia. Tem como você dar uma breve explicação? Bom, String.format, ele basicamente, você pode utilizar regex para isso. Eu quero mostrar um caso muito específico de String.format aqui, mas que eu acho que vai ser legal de vocês entenderem. Aqui era. Aqui. Por exemplo, isso aqui foi um projeto, um aplicativo que eu fiz em Unity, eu já mostro ele para vocês, mas, por exemplo, eu estou formatando os algoritmos para CPF usando regex. Então, o string.format ele permite você fazer isso de uma maneira muito mais simples do que se você fosse fazer diretamente setando o texto. E, principalmente, ele permite uma leitura melhor, mas basicamente aqui, ó, dando uma explicação sobre como utilizar o string.format. Vamos imaginar que aqui você quisesse passar uma informação, não sei, vou fazer aqui pra gente ver só. A gente vai fazendo enquanto, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, fica à vontade, tá? Vou colocar aqui. Então, vou fazer uma string aqui muito simples. Então, myResult. Então, essa myResult, eu vou levar em consideração o string, o player name, que vai estar aqui em jogador 1, e um int points, que é igual a um número de points. Qual que é a diferença? Como seria uma maneira de eu fazer isso? Eu colocar assim, a pontuação final do jogador mais player name mais espaço foi de points. Então, essa seria uma primeira maneira de fazer. A segunda seria assim. String.format vai colocar a pontuação do jogador 0 entre conchetes 0 foi de 1. Esse 0 e 1 é a posição que eu vou colocar esses parâmetros aqui depois. Ou seja, a 0 é o player name e a 1 é o points. Se você for ver aqui no Visual Studio, ele até marca para você, ó, que a 0 é o player name e o points é o 1 que está aqui. Para mim, essa segunda aqui tem uma legibilidade muito maior do que a de cima. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro sobre isso. Deixa eu ver quem perguntou. O Davidson, certo. Thiago, você não entendeu muito bem o Serializable Field. Serialize Field. Eu vou mostrar isso na prática aqui para você. Pessoal, eu vou passandinho aqui, pergunta por pergunta, conforme eu tô lendo, mas qualquer momento eu posso tentar, eu vou parar dar uma olhadinha aqui, ver se eu não tô perdendo nada. Desculpa. Vou criar aqui uma player, uma variável player. Eu vou colocar vou criar um cubo aqui, vou só adicionar esse player aqui. Vou ver se ele vai abrir aqui. Beleza. Então vamos supor que assim, o nosso player vai ter o nome, certo? String nome. Então aqui, beleza, a gente tem essa string player name, mas eu quero que isso aqui seja setado do inspector. Eu quero que eu possa vir aqui e setar ela aqui. Então, a maioria dos lugares simplesmente coloca ela como pública.
Qual que é o maior problema de você colocá-la como pública, na minha opinião? Vamos supor que aqui no teu Game Player Controller você tivesse aquela classe Player. Então aqui eu vou criar uma referência daquela classe Player aqui. Player. E eu estou tentando fazer qualquer coisa efetiva com esse Player. Porém, se eu vier aqui, ó, você vai ver que ele já está reportando que o Player Name está aqui como uma variável pública para mim. Mas não, eu só queria que o cara pudesse setar isso aqui no Inspector. Eu não vou alterar isso aqui de nenhum outro lugar, não vou mudar isso aqui de nenhum outro lugar. Então, o correto de se fazer isso é que você quer somente expor isso aqui no Inspector. Você quer que ele seja serializável no Inspector. Você vai ver que se eu voltar aqui, ele continua aqui. E eu vejo que muitas pessoas às vezes colocam pública para poder debugar. Não sei se vocês sabem disso, mas por exemplo aqui, ó, private transform, private vector 3, list vector 3. Então às vezes as pessoas deixam pública para poder debugar, para poder ver ela aqui no Inspector, e no caso vocês vão ver que todas essas variáveis privadas não aparecem aqui no Inspector. Porém, tem uma manhãzinha que você vem aqui no cantinho aqui, ó, e coloca em modo debug. No modo debug você tem acesso a todas as variáveis, privadas ou não, você tem acesso a todas as variáveis desse objeto. Então, caso você esteja tentando debugar um caso muito específico, você pode vir aqui, colocar ele no modo debug e efetivamente ver tudo que esse objeto tem de variável. Deixa eu ver a próxima pergunta. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí. Thiago, né? Beleza. Bruno, o que você recomenda para armazenar dados no jogo? SQLite, Player Prefabs, ter algo melhor? Márcio, se você estiver falando sobre serializar um back-end de um jogo, um MMO, realmente não tem muito como você fugir de SQL. Mas na maioria das vezes você pode utilizar simplesmente um serializable object, um scriptable object e salvar tudo o que você precisar. Eu já vi vários jogos de corrida em Unity que salvam o replay inteiro num scriptable object em tempo real, ou seja, você consegue colocar muito dado nele em tempo real, num cache pequeno, de uma maneira muito simples. Eu vou mostrar um pouquinho disso depois no curso. Vitor, vai um momento dedicado para ensinar programação básica para os iniciantes no assunto? Infelizmente não, Vitor, porque não tem como eu dado básico ao intermediário. Eu não estou nem considerando que a gente vai ver muita coisa muito avançada. Então, se você não conhece o básico, eu realmente recomendo que você pare e veja esse vídeo aqui depois que você finalizar o curso básico do Unity. Beleza? As configurações necessárias para rodar um projeto em Unity depende muito do projeto, mas o Unity ele roda muito bem em vários computadores, não deve ter muito problema. O que você comenta? Isso aqui já foi. Fixed Update, Late Update. São duas maneiras de update chamadas pelo Unity, que ambas são muito mais pesadas do que o próprio... Na verdade, o Late Update até não é. Mas o Fixed Update ele é um update que ele segue à risca o frame rate do projeto. Ou seja, ele tem um time interval entre um frame e outro bem específico. Então, ele é muito mais pesado para você fazer as coisas nele. Por exemplo, se você for mexer um rigid body, não tem muito como você fugir do Fixed Update. O Late Update é uma questão um pouco diferente. Normalmente você usa isso quando você está trabalhando com mecanim, com animações, porque o frame do Late Update ocorre depois do update em si. Então você consegue ter um pouquinho mais de controle sobre o que aconteceu nesse mesmo frame. Como o João falou ali, o Fixed Update, 99% das vezes, ele é utilizado somente para física. Vai ter aulas básicas C Sharp? Infelizmente, mais básico do que eu estou passando, assim, não vai ter. Sobre otimizar... bom. Deixa eu ver aqui. Centurion. É recomendável utilizar padrões de projeto normalmente ou existem algumas outras instruções mais específicas para programar jogos? Na verdade, assim, um código bem orientado a objeto vai ser
especificamente para todos os projetos. Então, você está trabalhando com um jogo, um aplicativo, um site. Se você fizer ele bem orientado, bem reutilizável, seguindo algum guideline, tentando fazer a coisa o mais orientada a objetos, que seria você realmente fazer isso ser reutilizável, não existe nada muito específico de jogos. Existem algumas coisas mais específicas do próprio Unity mesmo. Vamos ver aqui. Se o Fixed Update tem um rate muito mais baixo do que o Late Update, por que você diz que ele é mais pesado? Não, ele não é um Fixed Update, não tem um rate mais baixo que o Late Update. A diferença é que o Update, ele segue baseado no teu frame rate atual. Ou seja, se por acaso entrar muita coisa visual na sua frente, caiu o frame rate do teu projeto, ele estava rodando a 30 FPS e ele foi para 10 FPS. O teu update vai estar rodando uma vez a cada 10 vezes a cada segundo. O Fixed Update não, ele vai forçar para tentar rodar no intervalo que você mandou. Então pode ser que ele até esteja levando mais frames para executar o que ele teria que executar em um segundo em si. Não sei se ficou bem claro, mas ele é mais pesado porque assim, ele precisa ser executado no mesmo intervalo que você mandou. Você até pode controlar o intervalo do Fixed Update por aqui, ó. Cadê? Não é o Sleep Threshold, cadê? Ué. Ficava aqui algum ano. Dá uma olhada aqui. Era em Graphics. Não sei, vou dar uma conferida aqui, mas tem como você aumentar o seu Fixed Timestep. Eu só não me lembro exatamente aonde. Mas é uma coisa que eu particularmente... aqui, ó. Eu particularmente nunca cheguei a um caso que eu precisasse fazer isso. Se eu tenho que eu quero que as coisas vão mais devagar, ou que eu preciso de uma física muito realista, normalmente o jogo está um pouco mais devagar, eu aumento o time scale para o jogo ser um pouco mais lento em si. É uma técnica bem utilizada até para jogos 2D. O pessoal da Alchemy Labs que fez um jogo de corrida 2D, eles fizeram o jogo num time scale de quase 1.5 para ficar a física mais fluida, para eles terem uns momentos de slowdown mais legal. Então, tem como você trabalhar com esses dois, mas não aconselho muito mudar isso, não. Existe uma taxa de segurança para você segurar o seu rate caso ele caia? Existem algumas coisas, Antônio, que você pode fazer para lutar contra isso. Lutar contra isso não, né? Na verdade, você pode... antigamente, nas versões primórdias do Unity, a gente fazia um contador de FPS e que se o FPS caísse para baixo de 10 FPS, você tentava forçar o Garbage Collector do Unity para limpar o teu projeto, mas hoje em dia eu nem sei mais como é que isso funciona, eu nunca vi isso aqui fazer muito sentido. Mas assim, normalmente as pessoas colocam isso aqui no loading para forçar o Garbage Collector a dar uma lida, ou se você colocar num FPS, se cair muito, já que está travado, tente limpar para tentar recuperar. Mas esse serviço, esse trabalho de otimização é algo que você tem que fazer no seu projeto, assim, sabe? Nos teus testes, não pode ter um lugar que esteja caindo muito FPS. Não é possível fazer um jogo 2D online para celular, ou seja, capaz de se conectar pessoas no Unity? Eu falei isso muito naquela nossa outra aula. Sim, é possível, mas tem uma porrada de fatores que tornam isso um projeto bem complicado. Primeiro, 3G no Brasil é ruim. Segundo, mesmo as pessoas estiverem no Wi-Fi, a conexão via celular é mais complicada, depende da sala que o cara tá, depende do aparelho. Tem alguns aparelhos que têm uma conexão boa, tem alguns aparelhos que não. Então, jogos multiplayer, assim, eu acho mais fácil você fazer local via celular, via Bluetooth, do que tentar fazer uma coisa online muito grande. O que ocorre muito hoje em dia são os jogos assíncronos, multiplayer online, que é onde existem... As pessoas jogam por turnos, né? Que facilita bastante. Deixa eu ver aqui o próximo. João, peraí. O update pode ocorrer várias vezes antes de um render.
que define o FPS. Portanto, a taxa de render não está presa à taxa de update. Na verdade, o update ele está sim preso ao FPS atual do teu projeto. Deixa eu ver o que mais aqui. Iago, os motivos, gosto muito de Human Develop e não tem nenhum problema com ele no Windows. Pode me explicar de novo os motivos de novo para utilizar a Visual Studio? É muito mais uma opção pessoal. Eu não sei se vocês são acostumados a trabalhar com debug. Eu posso mostrar um pouquinho para vocês aqui sobre debug de objeto, mas para mim o que faz eu gostar muito do Visual Studio é porque eu adoro debugar coisas utilizando o Visual Studio. Eu acho ele muito prático, eu acho ele muito mais fácil de fazer isso. Eu adoro a IDE, eu acho ela mais rápida que o MonoDevelop. Para mim ela trava menos que o MonoDevelop e o ReSharper para mim é uma ferramenta indispensável. Mas novamente, é uma opção pessoal. Bom, pessoal, acho que acabou as dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí nesse primeiro momento, só falar. Mas eu vou mostrar um pouquinho mais de algumas outras coisas aqui. Acho que tá tranquilo. Vamos lá. Uma coisa, interfaces. Eu não falei muito sobre isso. Na verdade, eu já até mostrei um pouquinho no vídeo sobre isso. Mas eu sou muito fã de interfaces. Eu não sei se eu cheguei a explicar isso aqui direito naquele outro vídeo, mas eu acho que eu vou passar por isso de novo. Mas é uma técnica muito boa que você deve aplicar sempre. E seria muito legal se vocês entendessem bem o conceito de interface. Todo mundo sabe para que serve uma interface aqui? Bom, vou explicar meio por cima aqui, mas uma interface, ela é uma série de diretrizes para você sobrescrever em uma classe. Então, eu vou mostrar aqui para vocês num caso muito simples. Eu vou até criar uma nova coisinha aqui para eu poder mostrar especificamente sobre isso. Deixa eu ver aqui, tem o pessoal com mais algumas dúvidas aqui. Orientar, por exemplo, fazer quanto tempo são? Foi mais ou menos 1 hora já, Ronald, mas isso aqui vai estar disponível depois para ser visto, então não esquenta muito a cabeça se você perdeu isso agora, não. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Abrir. Cenas gameplay, sim. As coisas aqui, eu acho que deu uma bugada no código. Vou corrigir aqui já. Kátia, exatamente para herança múltipla. Exatamente por isso. A gente terminou de fazer o baking aqui já. Unity. Essa integração nova com o Visual Studio do Unity 5.2 aqui não está muito perfeito, não. Beleza? Uma coisa que eu faço, pessoal, não sei se vocês têm costume de fazer isso, mas eu não sou muito brecha, principalmente porque eu tenho muito esse costume de ficar alternando entre o Unity e o Visual Studio aqui o tempo inteiro. Então eu não gosto que toda vez que eu volte para ele deu automaticamente recalculado. Então o que eu desabilito o auto-refresh? Ou seja, toda vez que eu modifico alguma coisa aqui, eu venho aqui e aperto com carregar novamente. Então, é bem importante. O problema é que volta e meia você esquece que você alterou alguma coisa, vem aqui, não vê essa coisa e acha que deu algum problema no seu código.
Aqui é o novo baking de light mapping do Unity acontecendo, depois eu vou passar por isso. Isso aqui é o projetinho que eu estava trabalhando, que eu estou trabalhando ainda atualmente. Eu estou trabalhando com o Thiago, que é o game design, para a gente bolar mesmo, mas basicamente a gente está pensando em fazer um Capture the Flag, aquele jogo que você tem que pegar a bandeira. Falhando o som? Opa! Estão ouvindo? Não, agora eu botei no cabo aqui, não é para estar com pilha fraca. Não sei, me avisem se tiver qualquer problema no som aí, pessoal. Estão ouvindo? Alô, testando, 1, 2, testando. Pessoal? Estão ouvindo bem? Um pouco, melhorou um pouco. Tá pipocando? Pera só um pouquinho então, pessoal. Deixa eu reiniciar esse modemzinho, esse microfone aqui, pera aí. Já voltou ao normal? Então, beleza. Bom, deixa eu ver o estado que estava isso aqui. Bom, como eu estava explicando, o projeto que a gente vai trabalhar, como eu falei antes, eu estou pensando em fazer, na verdade a gente está fazendo um multiplayer que vai ser como se fosse um Capture the Flag. Então você vai ter esses mobzinhos, que eles têm uma inteligência artificialzinha, eles ficam andando pelo cenário, e você vai estar disputando contra um amigo teu, não sei se vai ser só um, ou vai poder ter um timezinho de 1 ou 2. Deixa eu dar um play aqui. A câmera dele ainda não está seguindo, mas, por exemplo, o que eu estava falando da interface? Vocês podem reparar que eu tenho o meu tiro aqui, e que toda vez, não sei se vai dar para ver, porque o frame rate aqui da apresentação está meio ruinzinho. Eu não sei exatamente se vai ser possível ver isso aqui perfeitamente. Errando alguns tiros aqui. Os bonecos explodem já. Por isso aqui eu estou usando Pullable Objects, então eu vou dar para passar bastante coisa legal para vocês. Mas, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu bullet, que é o meu projeto efetivamente. Se vocês forem ver aqui, na minha colisão, que é onde efetivamente eu vou checar a colisão, e eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês já repararam algumas coisas, quando você está checando colisão com objetos muito rápidos, por exemplo, uma bala, onde você move ela muito rápido, às vezes a física não consegue detectar quando um objeto colide com outro, porque o próximo frame ela estava muito mais rápido, então ela não conseguiu verificar se uma coisa estava dentro da outra ou não. Eu vou passar isso aqui para vocês bem certinho, por que eu faço isso, por que eu estou fazendo um raycast aqui dentro de um fixed update, se vocês forem verificar aqui, ó, porque eu preciso que isso aqui vá acontecendo de uma maneira correta, eu preciso que isso aqui não falhe, eu preciso que seja verificado pela física. Então, quando ele colide com algo, o que eu faço? Ao invés de eu vir aqui e tentar pegar o meu player, o meu ator, a minha parede, para eu tentar passar essa colisão, eu estou pegando essa interface que eu falei para vocês. É uma interfacezinha bem simples, que ela tem somente esse método aqui, ó. Being hit by a projectile. Então, com isso aqui dessa maneira, vocês vão ver que minha unidade, base, vocês vão ver que ele é um monobehavior, que é a classe do Unity, e ele é também um iHitable, que é essa minha interface aqui. Se vocês forem ver, o que ele tem aqui? Ele vai ter exatamente aquele métodozinho ali, o being hit by projectile. Se eu remover isso aqui daqui, vocês vão ver que ele até reclama, ele fala que está errado, porque você tem que implementar o método daquela interface. Então, por exemplo, vamos supor que, além de ele ser atingido por um projectile, ele possa ter uma outra coisa aqui, void being hit by explosion. Ou seja, quando um barril explodir, quando qualquer coisa acontecer nesse caso. Eu ainda não tenho isso criado, eu vou só colocar aqui para vocês verem o que é bacana dessas interfaces. Quando eu volto para cá, vocês vão ver que novamente ele está falando que está faltando algum método ser implementado. Isso é uma coisa legal do Visual Studio com o RaySharper, é porque ele recompila o código aqui em tempo real. Eu não preciso ficar voltando para o Unity para ver isso.
Então, ó, implement missing members, tá aqui. Being hit by exposing. Até escrevi errado aqui, desculpa. Eu vou renomear aqui usando o ReSharper. Ele vai renomear os dois ao mesmo tempo, inclusive aqui, arrumar tudo. Então, ó, esse é o bacana de você utilizar a interface. Então, você pode fazer isso aqui para basicamente tudo. Se tem uma arma no chão que você usa, quando o player passa por cima, ela pega essa arma, você pode utilizar as mesmas coisas, a mesmo tipo de interface, para que tanto os teus inimigos, os teus amigos possam pegar a vida, sem precisar ficar fazendo aquela verificaçãozinha. If transform ponto tag ou ponto layer. Opa! Nossa, desculpa, pessoal. Ponto layer. Ponto GameObject, ponto layer, é igual a player. Então, isso aqui evita você ter que fazer esse milhões de comparações com layers e coisas assim. Bom, pessoal, eu estou me passando um pouquinho do tempo aqui, vou dar mais uma olhadinha nas perguntas. Se vocês tiverem mais algumas perguntinhas, podem perguntar aqui. O Johan Bruno, se diz que as aulas estão sendo salvas, gostaria de saber onde poderia acessá-las futuramente. Provavelmente no site do Luciano Augusto, mas assim que eu tiver esse link, eu posto lá no nosso grupinho, no Facebook, para vocês terem acesso a isso, tá bom? Tá dando um certo lag, não tem muito o que fazer. Dúvida. Bruno, eu vi em algum lugar as pessoas colocarem um e outra cor apenas quando você dá o play. Poderia ensinar a fazer? Poderia. Deixa eu lembrar aqui. Acho que aqui em Preferences, Color. Aqui, ó. Aqui você tem o Play Mode Tint. Você pode colocar isso aqui vermelho. E quando você dá o play, ele vai estar em vermelho tudo aqui, ó. Espero que eu consiga dar Ctrl Z, porque eu odiei essa cor aqui. Nossa, foi pra fita. Acho que é essa aqui. Tá bom. O nome do plugin do visual, beleza. Vocês serão salvos, vocês saberão onde poderia acessar futuramente, beleza? Bom, pessoal, eu vou postar todos esses links ali que a gente falou, o Visual Studio, o Unity VS, o ReSharper. Se quem quiser testar o ReSharper, você pode testar ele por 30 dias grátis. Se vocês forem estudantes, a licença do ReSharper, ela fica bem barata. Ela fica, eu acho que $7 ou $10. Então, eu aconselho muito. Tem muitos vídeos do ReSharper ensinando uma porrada de coisa bacana sobre isso também. Pessoal, gostaram? Ficou alguma dúvida sobre o que a gente vai fazer? Sobre qual que é o nosso propósito daqui? Kátia, quando as aulas avançadas vão começar? Kátia, a previsão é que mais ou menos ali na primeira ou segunda semana do mês que vem, a gente efetivamente comece o projeto. Mas assim, as nossas primeiras aulas, elas vão ser um pouco mais tranquilas do que muito avançado. Então, você não precisa estar muito preocupada, mas sim, se você não tiver nenhuma ideia ou não tiver trabalhado com Unity, por favor, corra lá, faça o cursinho de Unity, que vai ser muito importante para você acompanhar. E principalmente porque o principal, pessoal, é assim, a gente conseguir passar todo esse projetinho rápido para vocês começarem o projeto de vocês e eu poder ser uma mão em todo o projeto de vocês. Eu vou estar lá para explicar, para ajudar a resolver problema, para a gente fazer o que a gente chama muito de sparring, que é a gente discutir sobre como fazer alguma coisa, como a gente debater, discutir. Eu quero estar lá para ser uma mão para vocês, para quando vocês forem fazer o projetinho de vocês. Exemplo, não sei modelar. Fazer os meus personagens com alguma figura geométrica X depois tiver um objeto modelar para substituir. É difícil fazer substituição? Nossa, eu falei muito rápido, né? Mas, exemplo, não sei modelar. É válido fazer meus personagens com alguma figura geométrica X e depois tiver um objeto apenas substituir ele? E não é. Eu realmente recomendo, se você não é um modelador agora e quer realmente aprender a programar, vocês vão ver que aqui eu estou utilizando somente cubos e light mapping. Não tem nada demais. E eu não vejo problema algum em você fazer e lançar projetos assim. Como eu já falei da outra vez, eu acho que quando você lança um projeto com modelos 3D de baixa qualidade, eles têm o mesmo impacto que você utilizar figuras geométricas. Então, se você quer ser um modelador, trabalhe com isso, se empenhe, até você fazer algo que você realmente se orgulhe, que você possa realmente colocar no jogo.
Mas a transição não é tão simples, mas não é muito complicado também. O projeto Teremos o Inventário com Armas, Compra das Mesas, Moeda Virtual. Não está planejado isso, Simão, mas eu posso passar um pouco assim, cara. Flávio, posta lá no grupo pra gente. Pra eles liberarem um acesso para você. Daniel, use sua interface. Bom, sobre a interface, eu não sei se eles falam em mais algum lugar. Eu vou preparar mais alguns exemplos e vou postar lá para vocês, que eu acho que é uma coisa bem bacana. Eu queria que vocês entendessem bem isso. Ó, Centurion, eu vou te mostrar uma coisa melhor do que isso, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Espera só um pouquinho que eu estou procurando uma coisa aqui na documentação do Unity para vocês verem. Espera só um instantinho, eu tô tentando procurar aqui. Eu vou precisar abrir um outro projetinho aqui para ver exatamente o nome, porque eu quero mostrar. Eu também não trabalhava muito com interfaces, porém, de um tempo para cá, como o Unity começou a utilizar muito interfaces na nova API de a nova API de GUI do Unity, eu comecei a gostar bastante disso e parece ser realmente facilita muito para muita coisa. Então acho que vale muito a pena a gente entender e trabalhar com interfaces. Eu vou mostrar aqui para você uma coisa só. Você tá vendo que aqui, ó, avisem se vocês conseguirem ler aí, só para eu mostrar para vocês. Mas isso aqui é uma nova interface do Unity. Quando, por exemplo, hoje em dia até o 2D e 3D, você quer saber quando esse objeto foi clicado. A maneira correta que o Unity realmente aconselha você fazer hoje em dia é utilizando o System Events do Unity e você adicionando essa interface aqui, ó, iPointerClickHandler. Dessa maneira, ele vai te dar um evento que é o onPointerClick, se não me engano, onPointerClick, que é exatamente toda vez que o mouse for clicado em cima de um game object, seja 3D, seja de UI, seja de não sei o que. Mas eu vi que é um assunto legal para a gente trazer em uma aulinha específica só para isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sim, Centúrio. Irenaldo, vai sim, porém essa parte vai ser mais com o Thiago e com o Luciano Augusto. Essa aula vai ser gravada, eu vou disponibilizar o link assim que eu tiver ele também, para vocês verem. Bom, pessoal, não quero me prender vocês muito mais aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado dúvidas. Se vocês ficarem com muitas dúvidas, anotem tudo isso pra gente, anotem num papelzinho, postem lá, porque a gente pode fazer isso aqui, sei lá, uma vez por semana. Eu vou pegar as principais dúvidas de todo mundo e responder tudo isso numa aulazinha uma vez por semana com todo mundo. Acho que isso aqui vai ser bacana para todo mundo. A gente vai se adaptando, o que ficar melhor para todo mundo. Stefan, sobre venda de itens. Stefan, não vai ser falado sobre isso no jogo que eu tô fazendo. Se você for fazer isso no seu jogo, a gente pode. Eu posso preparar alguma aulinha sobre isso, a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas não é muito complicado. Depois que você entende o conceito inteiro de como fazer as coisas modulares, você vai ver que nada é muito complicado sobre isso, cara. Bom, moçada, um abraço a todos, cara, foi bacaníssima essa nossa primeira aula, espero que vocês estejam empolgados, eu estou empolgadão para ver quando a gente começar a fazer coisa junto aí. Eu não sou muito experiente com essas videoaulas aqui, então às vezes eu falo um pouco rápido, falo um pouco acelerado demais, mas devagarzinho eu vou pegando tudo aí. Beleza, moçada? Brigadão a todos, muito legal isso aqui, e qualquer dúvida, postem no grupo lá. Valeu, massa!